antagonista nas eleições 2024. O influenciador e ex-coach Pablo Marçal subiu 7 pontos na última pesquisa do Real Time Big Data e aparece tecnicamente empatado com o atual prefeito Ricardo Nunes e o deputado federal Guilherme Boulos do PSOL na disputa pela prefeitura de São Paulo. No levantamento divulgado hoje, dia 3, aponta que o ex-coach tem 21% das intenções de voto contra 14% em julho, portanto, um belo crescimento. Nunes e Boulos têm 20% cada, tecnicamente todos empatados, mas eu acho que é a primeira vez que a gente vê o Marçal ligeiramente à frente, embora a gente não saiba como isso vai refletir nas próximas pesquisas. A deputada Tabata Amaral subiu 1 ponto, José Luiz da Atena caiu 1 ponto, então a Tabata de 8 foi para 9, e o da Atena de 9 foi para 8, mas tudo dentro de uma margem de erro, né? E a Marina Helena, do Partido Novo, foi de 1 para 3%. Rodolfo Borges, o que é que você acha dessa nova pesquisa? Lembrando que daqui a pouco a gente vai colocar alguns trechos da participação do Marçal no Roda Viva da TV Cultura ontem, que ele participou ontem, então a gente vai colocar alguns trechos e vamos analisar aqui. Mas antes, queria saber da pesquisa, o que é que você achou? Essa pesquisa confirmou a tendência que todas as outras pesquisas publicadas, desde que a campanha começou, já tinham indicado, que é o crescimento do Marçal. O detalhe específico dessa é que é errado imaginar que ela já indicou, que é o que todo mundo está esperando no momento, o efeito das campanhas de televisão para São Paulo. Por quê, né? Essa pesquisa ela foi feita do dia 31 ao dia 2, né, de sábado até segunda-feira, certo? Sábado a segunda-feira. Na sexta-feira começou a campanha de televisão. E aí, por que é importante a campanha de TV? Porque o Pablo Marçal não tem tempo de televisão, né, porque o partido dele é muito pequeno, não tem representação suficiente no Congresso Nacional, então ele não tem tempo de televisão. As campanhas principais, que é a do Nunes e a do Boulos, que estão aí empatados tecnicamente, de acordo com os dados da Real Time Big Data, com o Marçal na liderança, elas têm a esperança, essas campanhas, de que, por o Marçal não poder participar e por o Nunes ter 6 minutos e o Boulos ter 2 minutos e meio, né? O Nunes tem 6 minutos e meio, o Boulos tem 2 minutos e meio, eles vão poder falar muito mais, aparecer lá e atingir um pedaço da população que não é atingido tão intensamente pelas redes sociais do Marçal, que é o grande fator até então dessa eleição. Por que eu digo que não dá ainda para levar essa pesquisa especificamente em consideração para medir televisão? Porque a última divulgação do Real Time Big Data foi em julho. Então, assim, de julho para agora, início de setembro, aconteceu um monte de coisa. Entre elas, os debates, nos quais o Marçal se destacou muito, a briga do Marçal com a família Bolsonaro, que já faz tanto tempo que saiu outra pesquisa que já deu tempo até deles se entenderem. Então, aquelas rusgas públicas que estavam acontecendo com os membros da família Bolsonaro e o Marçal já até acabou. Então, assim, o que a pesquisa Real Time Big Data mediu foi tudo isso que aconteceu em quase 2 meses. Então, assim, a expectativa para ver, de fato, se a campanha de televisão começou a ter algum efeito nessa eleição para a pesquisa Datafolha, que vai ser publicada nessa semana. Porque a pesquisa Datafolha publicou um levantamento, o Instituto Datafolha publicou um levantamento na semana passada. Lembro. Então, o melhor termômetro vai ser esse Datafolha que a gente está esperando para essa semana ainda. O Real Time Big Data ainda não indica nada sobre, ainda que ele indique alguma coisa, a gente não consegue entender qual é a proporção desse crescimento do Marçal muito intenso, de 7 pontos, é muita coisa, e essa queda também muito intensa do Boulos e do Nunes, de 9 pontos, cada um caiu 9 pontos, de acordo com essa pesquisa. Então, assim, ela mede o cenário desde o início da eleição, ela não mede exatamente o que a gente está esperando agora saber, que é o efeito da campanha de televisão para a campanha em São Paulo. Muito bem, lembrando que também todo o peso da televisão, a gente aprendeu com o Geraldo Alckmin em 2018, que é bem relativo, né? Ele tinha um maior colosso de tempo de televisão e foi um número pífio que ele chegou nas pesquisas. Na verdade, o resultado foi 3% dos votos, né? Pois assim, nem foi a grande ironia, a gente até já tratou disso aqui recentemente, né? Que assim, o Alckmin fez vários acordos naquela campanha em 2018 para conseguir mais tempo de TV, apostando nele, não valeu nada. Agora, como a gente também já disse aqui, assim, a campanha ela pode
se bem utilizada, né, essa propaganda de televisão, ampliar a relevância, a importância de um candidato, melhorá-lo, digamos assim. Mas se o candidato for muito ruim, ela não tem o condão, o poder de mudar o caráter do candidato também, né? De fato. E falando sobre caráter do candidato e, sobretudo, do poder de transformá-lo numa pessoa palatável para o vídeo, ontem tivemos o Pablo Marçal no Roda Viva mostrando a sua verve, mostrando como ele realmente se entende bem com esta maquininha que está aqui me filmando, a câmera filmadora, a cinegrafista que está atrás da equipe da TV Cultura, todo mundo que estava lá, conseguiu captar justamente essa facilidade que ele tem com as câmeras. Vamos colocar um primeiro trecho onde o Marçal ataca justamente o Geraldo Alckmin, que sofreu, apesar de todo o tempo de TV que ele teve nas eleições anteriores. É um videozinho que foi cedido pela TV Cultura. Vamos colocar, Matheus. Caramba, está aí então a participação do Marçal. Temos um outro vídeo daqui a pouco, mas o que você achou desse primeiro excerto da participação dele? Ele é muito habilidoso, quem conduz é ele, né? Então, assim, a pergunta vem ele vai e desvia, e aí, assim, a reação dos repórteres, né, assim, quanto menos emocional você for com o Marçal, melhor, né? Assim, ficar alterado e falar, mas ficar indignado com o que ele está falando, eu acho que isso meio que alimenta esse jogo que ele cria. Então, assim, não pode ficar nervoso, não pode ficar, mas olha, é impossível, como você está falando isso, Marçal? Não, Marçal, assim, é tentar ser o menos emotivo possível, porque senão eu acho que entra no jogo do Marçal e aí ele ganha. Realmente ele tem uma habilidade, como o Inácio estava dizendo, muito grande. Ele está acostumado com a câmera, e ele tem também, é inteligente, né? Ele é muito rápido, ele é esperto, e ele vai guiando, ele tem resposta para tudo. E eu comentei aqui até outro dia que ele não, faz alguns anos ele não tinha. Quando ele saiu candidato a presidente, quando ele era pré-candidato, né, a presidente em 22, ele participou de uma entrevista aqui no Antagonista e ele se enrolou todo, porque ele ficava se justificando, ele ficava confrontado com esse passado dele, que é muito problemático. Ele ficava se justificando e se lamentando ao longo de toda a entrevista. Ele não faz mais isso, né? Ele é propositivo totalmente. Então, se ele não tem como se defender, ele desvia e vai para outro lado e ele guia a conversa, e ele está se beneficiando muito disso, né? Pois é. E no final ele ainda cantou Racionais. Veja você, além de conseguir dar nó em pingo d'água no ponto de comunicação mesmo, ainda que o conteúdo seja questionável por muitos, a forma é interessante. Ele cantou Racionais, aliás, vamos e venhamos, repetindo o Eduardo Suplicy, que é, creio, diametralmente oposto do ponto de vista político dele. Então ele está aí fazendo uma homenagem direta ao PT de Eduardo Suplicy. É isso, Marçal? Responda pra gente. Vamos colocar o trechinho. O pessoal ainda tentou cortar um pouco, justamente para não deixar ele surfar tanto assim na onda dele mesmo, mas ele conseguiu passar o recado dele e defletiu também, né? Tem uma hora que o entrevistador perguntou, então você endossa a visão dele sobre a polícia, a atuação da polícia? E aí, em vez dele dizer sim ou não, ele falou, não, mas a polícia também faz isso. Mostra o domínio da forma. Mais uma vez, vocês podem discordar do conteúdo dele, mas a forma está sendo bem utilizada, e é nisso que os rivais dele, seja Datena, seja Nunes, seja Tabata, seja Boulos, tem que ficar atento, né? Tem que reconhecer a capacidade de comunicação que ele tem. Não adianta brigar com isso, assim, ele realmente sabe se comunicar, ele é o orador dessa eleição, e é orador, aí você pode falar, é o orador que o Brasil merece, é o orador que o nosso tempo merece, mas ele é, assim, tem outros candidatos que falam bem, né? Agora, ele fala muito bem e ele tem essa estrutura de rede social que permite, e a expertise também, né, para disseminar os conteúdos que amplificam o que ele está falando. Então, não quer dizer também que há uma candidata como a Tabata Amaral, ou até o Guilherme Boulos, não falem bem para públicos específicos, né? Eles têm a oratória deles também. Agora, o Marçal, ele consegue, e eu acho que é o principal elemento do momento, já que ele subiu e ganhou muita atenção, é de que agora ele consegue se defender bem, né? E a melhor forma de se defender na política é desviar, né? Ele não fica alterado, né? Ele não fica indignado, ele não fala que vai processar,
ele não perde a tranquilidade. Isso também é muito relevante no debate. Pois é, e então vamos ver como é que vão ser os próximos capítulos, não tanto na televisão, como você mesmo disse, que ele não tem tanto tempo, mas nas redes sociais, nas entrevistas, nas sabatinas, que é onde ele tem se destacado bastante.